mais um dia, sejam bem-vindos! Você da capital, você do interior, você que prefere clima glacial e você que curte calor. Hoje é dia de mais um especial de tendências e apostas para o Enem 2019. Hoje é dia de línguas estrangeiras e arte. Mas só depois da vinheta, né? Roda aí! Hora do Enem no ar! Elas são a segunda e a terceira línguas mais faladas do mundo. Só perdem pro mandarim. Quer mais motivo para mandar bem no inglês e no espanhol? Tem mais um, é claro, o Enem. Tô certo, professor Antônio Ferreira e professor Daniel Sanches? Que tal? Tudo bem, professor? Tudo bem, professor? Hello, man. What's up? Sejam bem-vindos, tudo Obrigado. bem, vocês? Bom, vamos lá. Para começar, as questões de língua inglesa e de língua espanhola, elas seguem um mesmo padrão? Olha, eu acho que a gente tem algumas semelhanças, né, Antônio? Sim. Por serem ambas provas interpretativas, mas tem algumas coisas que são bem específicas de espanhol e outras que são de inglês, né? Em inglês você não tem textos literários aparecendo muito, né? No passado apareceu né? Ele um pedacinho de George Orwell, mas não é muito comum. Mas texto jornalístico demais, né? Assim, artigos e tal. Isso é uma característica da prova de língua inglesa. Já a língua espanhola eu já não... Sim, assim, ambas as provas elas vão querer que o candidato se posicione, né? Mal bem criticamente diante de alguns assuntos que estão sendo colocados ali. Perfeito. Mas eu diria que a de espanhol é um pouco mais complexa, né? Porque os textos são um pouco maiores, a gente tem autores canônicos que são recorrentes no Enem, tem a presença também de questões com expressões idiomáticas, e então, para aquele candidato que não está que não estuda tanto a língua, está menos avisado ali do que pode cair, ele pode correr o risco ali de, num distrator, errar ali o significado daquela questão. É, perfeito. Né? Mas vem cá, quero saber, quais são os assuntos que costumam marcar em cada língua? Eu quero primeiro língua inglesa. Beleza, Alandy, a gente sempre toca nisso, né, que são os assuntos que têm alguma relevância social, né? Então, tocar, né, no problema da mendicância, né, da pobreza, ou tocar na questão, né, do racismo, do preconceito, do papel da mulher na sociedade, tudo isso que tem essa relevância social, né, tá ali dentro do Enem. Questões tecnológicas aparecem bastante, então, assim, desenvolvimento de novas tecnologias, como elas são implementadas no dia a dia das pessoas, inclusive dentro da medicina, por exemplo, e questões, por exemplo, ligadas à natureza, tá? Então, desmatamento, problemas de clima, desastre natural, global warming, né, aquecimento global, tudo isso pode aparecer na prova de língua inglesa. E tem uma coisa específica, temática interessante sobre o inglês, né, que você entrou no programa falando do mandarim, né, o mandarim ele pode ser o mais falado em questão de número de falantes, mas inglês é uma língua que aí, ó, é espalhada pelo mundo inteiro, 80% da internet, por exemplo, é em língua inglesa, né? Então o inglês mesmo, a própria língua, ela é tema de si própria, né, metalinguagem. Perfeito. Aí, né? E na língua espanhola, professor? Eu endosso tudo que o Daniel falou, na verdade tem todos esses temas muito presentes, tecnologia, meio ambiente, violência de gênero, mas eu destacaria o que acaba sendo muito comum nas provas de espanhol do Enem, é que foca muito na realidade espanhola, por incrível que pareça. Assim, são poucas as vezes que algum aspecto de países da América Latina é destacado. Normalmente quando é uma campanha social. Então a gente também tem discursos de ex-presidentes, a gente tem textos literários que trazem aí um tema, uma leitura um pouco mais subjetiva, seja um poema, seja uma mini narrativa, mas eu também acho que assim, cada vez mais recorrente questões que vão falar sobre a própria língua. A presença do espanhol no mundo, a presença do espanhol como língua da internet, o espanhol presente na África, nos Estados Unidos. Exatamente. Então está sendo bem recorrente questões que falam sobre a sua própria língua, sobre a sua própria diversidade. A gente tem exemplos sobre tudo isso que a gente conversou, Tem, ou tem quase sim. tudo, né? Bora dar uma olhadinha então? Vamos lá. Primeiro de inglês. Inglês. Coloca na tela, Renatinho. Questão 3 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Então vem um poema, que aí a galera fica um pouquinho de medo, né? Porque tem uma linguagem um pouquinho mais complicada, muito menos objetiva, né? E aí a galera tem que ter um pouco mais de atenção na hora de ler. Só que não era um texto com uma dificuldade muito grande, né? Era um texto muito interessante em que a Kamala, que tem uma maneira de falar de um inglês diferente, né? Porque ela é, né, uma escritora indiana, tem a sua versão do inglês.
E ela vem falar da maneira dela de falar inglês, né? Como que o inglês dela tem as suas distortions, as suas distorções, como o inglês dela tem as suas, tem o seu queerness, que é uma palavra que significa esquisitice, diferença, algo que foge da via, do padrão, né? Que a gente tem como o inglês britânico e ou o americano, mas que é um inglês que dá voz para as alegrias, para os desejos e esperanças dela. E é isso que ele vem falar na questão, né? Quando ele pergunta que ela escreve obras em inglês, apesar de não ser a sua primeira língua, que não é, mas também é parte da cultura dela, nesses versos ela vem demonstrar a consciência da sua identidade linguística. Esse é o meu jeito de falar, esse é o meu inglês, é assim que eu falo e é assim que ele dá voz a tudo aquilo que eu preciso dizer. Então, ele vem enaltecer inglês, a prova do Enem, não só o inglês tradicional com o qual a gente está acostumado a ver na TV, que é o inglês americano, ou aquele, né, um pouquinho mais de nariz em pé, que é o britânico, né? Vamos colocar assim. Do jeito que você respondeu, ele, a opção correta é a D, né? Isso mesmo, a D, né? Dá essa ideia de demonstrar essa consciência que ela tem da sua identidade linguística, da maneira que ela fala, né? É interessante que em questões de espanhol, nessa mesma direção, sempre as opções são essas de valorizar essas várias línguas que existem, né? Exatamente, Ou seja, também a identidade cultural e linguística que os falantes constroem. Professor Antônio, você trouxe um exemplo, Sim. é a questão 4 do Enem de 2017, Caderno Azul, segunda aplicação. Por que essa questão? Essa questão eu considero interessante recuperar um pouco para o candidato questões que vão vincular aí texto, ou seja, vocabulário, e ao mesmo tempo uma linguagem mais visual, né? Então, é uma questão que pode ser fácil, mas, ao mesmo tempo, cai aí no risco de alguns distratores que a gente vai comentar, porque, ao mesmo tempo que o candidato, quase todos conhecem o que é um Greenpeace, ou seja, uma organização social que tem um papel, né, de estar preocupado com questões ambientais, da paz em termos mundial, de conscientizar, né, a gente tem, de fato, aqui uma campanha publicitária, e eu resolvi trazer para que o candidato também exercite qual é o vínculo ali daquela expressão do slogan, já que a gente está pensando numa campanha publicitária, normalmente tem uma frase de impacto. Sim. Então a gente vê isso nos verbos do imperativo, como actua, no uso de pronomes, como ali a gente tem um te, ou seja, já está conversando com esse leitor num propósito ali muito claro. Eu acho que quando é uma campanha publicitária, nada melhor do que começar pela descrição da imagem, para entender qual é a mensagem que esse texto publicitário quer divulgar. Se ele percebe ali a descrição da imagem, ele vê que tem um homem no plano central da campanha, parece que esse rosto está devastado, está um pouco queimado, está deteriorado, sim. Tem umas torres, tem na verdade uma fumaça. Então, só pela descrição da imagem, eu já consigo perceber que parece que é algo que afeta a esse homem. Esse comando ajuda bastante o candidato, porque ele traz primeiro o gênero, o texto publicitário, o contexto de produção do Greenpeace. Só que o perigo do candidato, na verdade, cair na armadilha é porque tem opções que são os distratores muito próximas ao que, na verdade, a campanha, o texto publicitário quer conscientizar, quer trazer como mensagem, mas, ao mesmo tempo, a imagem está vinculada ao slogan. Então, ele tem que relacionar essa imagem, ou seja, esse rosto um pouco deteriorado, com esse slogan que diz: "Lo que haces al planeta, te lo haces a ti". Então, no entendimento aqui dessa frase de impacto, seria pensar o que você faz com o planeta, você está fazendo consigo mesmo, né? Então, isso levaria já à alternativa correta, que é a letra D, de prejudicar o próprio homem. Então, o candidato tem que ficar muito atento que a própria resposta está no comando, nesse caso, né? Perfeito. Bom, professor Daniel, você trouxe uma outra questão. Sim. É a questão 4 do Enem de 2018, do Caderno Azul, primeira aplicação. Essa questão, ela trouxe ano passado uma novidade, que na verdade é a utilização de 2 textos para uma questão apenas, e esses 2 textos, eles se interligam. Na verdade, você tem ali, ó, um texto que divulga, que propaga, que explica, né, o uso de um site lá que é utilizado, né, a Free World Class Education for Anyone, Anywhere, né, que é uma educação top, vamos colocar assim, para qualquer um, em qualquer lugar, ou seja, as pessoas podem acessar pela internet de maneira gratuita, que é o caso do Free, né, então parece um texto super bacana, que isso é ótimo, isso é para todo mundo, e um texto embaixo, que na verdade vem para dar uma pancadinha, né, vem brigar com o texto de cima. Se você for analisar uma dica que eu dei no outro programa, que normalmente quando você tem um título grande, você tem uma tendência a ser esse título ser a resposta, tá? Só que aqui, quando você vai para o enunciado, ele quer a intenção desse autor aqui. Então não interessa esse título pra gente. Então a gente tem que saber o que é esse assunto e ver a opinião desse autor. E a opinião desse autor é que, apesar disso aqui ser legal, e ele já começa dizendo que, ó, I didn't have a problem, então ele não tinha um problema. Se ele não tinha um problema, significa que agora ele
tem um problema. Se ele tem um problema, dificilmente ele quer elogiar algum trabalho. E outra coisa interessante dessa questão, Land, é o fato dela ter caixa alta. Caixa alta é um recurso. Ele tá dizendo ali, ele tá enfatizando, ele tá gritando, ele tá chamando a sua atenção para isso. Ou seja, ele tá querendo dizer aqui que os educadores realmente querem o progresso, querem adiantar, os verdadeiros, eles não querem fazer as coisas melhores, eles querem fazer melhores coisas. Ou seja, eles querem fazer coisas muito, muito melhores. Então isso bate contra isso aqui. A primeira palavra que vem na sua cabeça é a ideia de crítica. Então você vem criticar a concepção de educação, essa concepção aí que parece que é fácil de acesso para todo mundo, mais rápida, maravilhosa na internet, tá? Que se baseia nessa organização. E o gabarito ali, a opção é. Isso, é criticar a concepção em que se baseia essa organização. Professor Antônio, você trouxe mais uma questão, bora dar uma olhadinha? Questão 93 do Enem de 2016, ó, caderno 13, terceira aplicação. Então aqui era uma questão problematizando, na verdade, um dia do idioma local em Lima, que tem a presença de muitas línguas indígenas, mas ao mesmo tempo não é esse o foco da questão. Então, o que eu queria conscientizar com questões como desse tipo é que quase todas elas querem valorizar justamente o espanhol como uma língua de contato, uma língua que vai valorizar as línguas indígenas que permanecem no continente ali, no território americano, mas essa língua que veio do colonizador, mas que ao mesmo tempo elas se comunicam. A gente já tinha falado também no programa anterior dessa língua espanhola como uma língua pluricêntrica, né? Sim. Então, assim, como aposta, eu acho que a gente pode encontrar por aí questões que vão valorizar cada vez mais o espanhol nos Estados Unidos, o espanhol na África, o próprio portunhol, para gerar a conscientização de respeitar toda essa diversidade. Prova domingo. E aí, dica, conselho final para os alunos aí, para os participantes que vão fazer essa prova. Focar nos textos jornalísticos, baseado nos temas que nós falamos aqui, né? Perceber que as fontes elas se repetem muito. Então, você tem a BBC, você tem The Guardian, você tem National Geographic, que são fontes que são tiradas, né? Sempre tentar absorver o máximo de conhecimento possível nesse final, porque ler em inglês ou em espanhol vai fazer com que o candidato melhore suas atualidades, melhore seu conhecimento para redação. Por que não? Já que vai ler sobre o assunto, lê inglês, lê espanhol. É isso. Espanhol. É nessa mesma direção. O que eu ia falar é que assim, é o momento do candidato aumentar o seu repertório, né? Não só de textos, mas de filmes, de músicas. Eu acho que é o momento do candidato exercitar ainda mais na leitura do texto, expressões que talvez ele desconfia, envolver marcadores discursivos, voltar a essa lista de palavras, recuperar todo esse vocabulário, para ele colocar ali em dia expressões que foram muito comuns, palavras que aparecem sempre, né? Tem palavras que aparecem sempre, não, o candidato não pode não saber essas palavras, não pode, mas não né? saber, né? Repetem o tempo todo. Questão musical, não adianta ler música, não adianta botar romancezinho, não. É música que tem alguma relevância social aí, que toca em algum desses pontos aí, tá legal? Perfeito. Professor Antônio, Graças. Muito obrigado. Professor Daniel, You're muito welcome, obrigado. Elas ajudam no desenvolvimento da capacidade de interpretação. Provocam a capacidade perceptiva do ser humano. Além disso, grande parte da sua produção é feita de um jeito coletivo. Isso estimula a criatividade e o gosto pelo trabalho em grupo. Eu tô falando dela, das artes. Tô certo, professor Rodrigo Rética? Certíssimo. Tudo bom, Lante? Seja bem-vindo, professor, mais uma vez. A arte desenvolve a nossa capacidade crítica, o nosso senso de grupo, a nossa criatividade, que são, assim, habilidades que a gente vai usar para a vida toda. Principalmente quando a gente pensa no futuro, em profissões que a gente nem sabe que vão existir, né? A prova de artes vem seguindo uma tendência, tô certo? Sim, sim. A prova de artes, ela foca muito em arte contemporânea, a gente saber interpretar e entender o que é arte nos dias de hoje, que está aqui à nossa volta. O tempo todo, né? A arte moderna, que foi essa ruptura com uma arte tradicional, uma arte clássica, o que foi essa arte moderna, como ela ocorreu fora do Brasil e aqui dentro do Brasil. Agora, professor, você acha que vai manter essa tendência? A gente sempre acaba observando mais ou menos a mesma coisa, sempre uma questão que aborde arte contemporânea. A gente tem também muita coisa que toca as raízes negras do Brasil, isso é bem interessante, às vezes o movimento do hip hop, que é uma conversa contemporânea, né, com esse movimento negro. E a arte moderna brasileira, Semana de Arte Moderna, os artistas mais relevantes como Tarsila, Anitta, são bem característicos aí pra gente pensar e apostar. Pois é, então, professor, o que a galera não pode deixar de saber sobre arte brasileira?
A gente tem vários momentos assim na história que a gente pode destacar. A arte barroca, né, ali que a gente pode pensar em Aleijadinho e tal, que foi uma arte trazida da Europa, e a gente teve o academicismo ali no século XIX. Só que quando a gente chega no século XX, a gente tem uma tendência muito grande da arte brasileira a querer uma emancipação, pensar no Brasil, sabe, nas brasilidades, na cultura brasileira. E a gente tem um grande evento que é a Semana de Arte Moderna de 1922, que traz aí uma virada de página, né? É como se fosse um ponto ali na nossa história que a gente entra na época modernista brasileira. Eu vi que você separou um mapa mental ali, professor. Bora lá pra você explicar pra gente? Claro. Quando a gente pensa em Semana de Arte Moderna, quando a gente pensa em modernismo brasileiro, é interessante a gente pensar que não foi assim, a semana aconteceu do nada. Um dia, sei lá, Di Cavalcanti acordou e pensou, vou fazer a Semana de 22. Não é assim que funciona. Acho que agora. É uma data boa, 1922, marcando ali 100 anos e tal, da proclamação da independência do Brasil e tudo mais, mas tem um antecedente, a gente tem uma historinha por trás. Que em 1912, o Oswald de Andrade ele entrou em contato com o Manifesto Futurista, que era um discurso europeu, veio lá da Itália, que falava sobre como a arte moderna deveria propor uma ruptura com o passado, uma ruptura agressiva, sabe? Deixar o passado para trás. Por que a gente não deixaria o nosso passado de colônia para trás e nos tornaríamos o país do futuro de fato agora? Então o Oswald de Andrade ele traz isso para cá. Em 1913, a gente tem a exposição expressionista do Lazar Segal no Brasil. Expressionismo, vanguarda europeia, nasce na Alemanha, tem toda a ideia de colocar o emocional na arte, quando a gente pensa nos trabalhos de Van Gogh, Mente, então ele já traz um pouco desse expressionismo para cá. Ele não tem muita relevância porque o pessoal não conhece ainda muito bem o que é modernismo aqui. Agora, a exposição de 1917 da Anita Malfatti, aí deu o que falar, aí ela causou bastante polêmica, porque ela foi muito criticada nessa exposição pelo Monteiro Lobato, que já era um escritor renomado, já tinha um nome, era um crítico e tal, e ele ataca a arte moderna. E a Anita Malfatti, ela trazia um trabalho que era muito baseado no fauvismo, no cubismo, tinha um pouquinho de expressionismo também, ela tinha estudado na Europa, tinha estudado nos Estados Unidos, e ela traz o resultado desses estudos em 1917. E acaba que essa repercussão faz o modernismo se espalhar pelo Brasil de modo geral. O nome da Anita Malfatti vira uma referência, para o bem e para o mal. Falem bem, falem mal, falem de mim, sabe? Falem de mim, sei. E aí, em torno da figura da Anita Malfatti, a gente começou a ter pessoas como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Di Cavalcanti, que foi o idealizador do movimento da Semana de Arte Moderna de 1922, que foram 3 dias de evento, mas eram em dias intercalados, 13, 15 e 17, que daí eu tive ali um espaço entre esses acontecimentos, para dar um buzz, assim, para fazer a notícia rodar, e dava tempo do pessoal se preparar, escrever nos jornais e espalhar cada vez mais a ideia do modernismo no Brasil. Entendi. Então esse evento foi muito impactante, ele teve o intuito de ser impactante. Foi um movimento modernista na Casa da Arte Tradicional, que era o Teatro Municipal de São Paulo, onde que era um espaço reservado para balés, para concertos bem tradicionais, e de repente eu tenho lá dentro arte moderna. Então eles queriam causar. Eles queriam que a São Paulo percebesse, não só São Paulo, né, mas a cidade de São Paulo, mas todo o Brasil percebesse o que estava acontecendo ali. E teve uma repercussão muito, muito, muito grande. Sim. Tanto que o modernismo começou a se espalhar para o Brasil e aí a gente tem todo o impacto que vai depois ocasionar na presença da Tarsila do Amaral, que não participa da Semana de 22. Isso é um erro que muita gente comete, né? Ela não estava no Brasil na época da Semana de 22. Ela chega no Brasil em 1922, ela estava em viagem na Europa, estava passando um tempo lá. Ela volta, tem conhecimento do modernismo pela própria Anita e começa a andar com eles então, tá? Mas não participa. Entendi. E artistas como Cândido Portinari, que traz toda uma vertente expressionista para o Brasil, foi tocado ali por esses fatores da Semana de 22 também, e acaba falando sobre mais questões mais sociais, como a seca, a pobreza e tudo mais. Você trouxe uma questão que representa bem como é que tem vindo a arte no Enem, né, professor? Sim. Bora dar uma olhadinha? Claro. Questão 17 do Enem de 2017, caderno azul, segunda aplicação. É uma questão que tem o Pablo Picasso, que é figurinha carimbada no Enem, praticamente nos últimos 10 anos, sempre tem o nome Pablo Picasso aí de alguma forma. Tá aí uma aposta, vamos ver se esse ano aí continua a tendência. A gente tem ali nessa questão um trabalho, uma imagem, um texto em formato de imagem. Ali eu tenho algumas informações sobre a questão. E é interessante quando a gente vai fazer uma questão de arte no Enem, prestar muita atenção na obra que ele te apresenta, nessa imagem, nesse texto visual,
nas informações da própria legenda, que às vezes vão te dar informações sobre o material que foi usado para aquilo ser feito. Às vezes, o que a questão está querendo saber, o que ela está querendo perguntar, é respondido através desses materiais, sabe? Olha aí. Então é interessante também pensar de onde vem Pablo Picasso, porque olha só, inovando os padrões estéticos de sua época, a obra de Pablo Picasso foi produzida utilizando características de um movimento artístico que... Então, para isso, eu teria que saber de onde veio Pablo Picasso, que foi um artista cubista. Então, é interessante o candidato, o estudante, ele prestar atenção e saber diferenciar de onde vem cada artista, qual vertente moderna ele representa. É interessante entender a importância do modernismo. No caso dessa questão, a gente pode observar que, seguindo as características do cubismo, a resposta correta é a letra E. Explora a sobreposição de planos geométricos e fragmentos de objeto. Isso é muito simples quando a gente entende que o cubismo é uma estética de arte que trabalha com a fragmentação da forma e a geometrização de espaço. É o gabarito, sabe? É muito fácil. Quando a gente consegue compreender, quando a gente consegue colocar cada coisa na sua caixa. Além do cubismo, que outras vanguardas artísticas o candidato tem que ficar atento, assim, fora do Brasil? É importante prestar atenção no fauvismo, que fala muito sobre a cor, sobre a libertação da cor, sobre a forma. A gente começa a ter umas figuras mais deformadas, não tão focadas na representação naturalista da realidade, ou seja, uma cópia da realidade. O expressionismo, que fala da expressão do sentimento do artista sobre a tela, aí a gente vai ter até o começo de uma arte abstrata. O futurismo, que influenciou muito a arte brasileira, né, a arte moderna brasileira, que fala sobre o movimento dos corpos no espaço. Então, às vezes, eles mostram a trajetória de um objeto, repetindo essa imagem ou mostrando borrões que representam a trajetória desse objeto no campo. Certíssimo. Então, só reforçando o gabarito aqui, a opção E, né, professor? Letra E, explora a sobreposição de planos geométricos e fragmentos de objetos. Show de bola. Vem pra cá, professor. A galera tem que ficar ligada em alguma data esse ano? Esse ano a gente tem a comemoração dos 100 anos da Bauhaus, que foi eu posso dizer que foi a primeira escola de design que surgiu, né? Design moderno. Essa escola surgiu lá na Alemanha e acabou que ela tinha toda uma ideia de construir uma Alemanha moderna, uma Alemanha nova logo após a Primeira Guerra Mundial. Só que como ela pregava uma arte muito libertadora e a gente estava vendo ali a ascensão do nazismo, ela acabou sendo fechada pelo regime nazista ainda ali no finalzinho da década de 20, começo da década de 30. Enem domingo. Ainda dá para revisar alguma coisa de arte? Olha, sempre dá. É bom manter sempre a calma e também tentar buscar contextualizar, sabe, os movimentos artísticos. Sim. Porque eu falei ali, cubismo, expressionismo, fauvismo, acaba sendo muita informação na cabeça do candidato. Fica solto, né? Assim, Fica muito solto. Exato. No meu canal, no Arte Segunda, eu costumo contextualizar, sei lá, usando referências da vida das pessoas. Tipo assim, estamos falando de um movimento de arte, vamos falar de Renascimento. Eu gosto de puxar características que lembrem cantores pop, cantoras pop, porque a partir do momento que o candidato começar a olhar para um movimento de arte e identificar no mundo à sua volta características desse movimento, ele começa a criar uma associação. Ele não decora, ele aprende. Professor, aquela última dica para quem vai fazer a prova, aquele conselho final. O que você diz para a galera que está se preparando? Relaxa um pouco. Arte não é só estresse, essa loucura. Vai ver um filme, aprende um pouquinho vendo um filme, sei lá, vai ver um filme da Maria Antonieta para entender um pouquinho sobre o contexto ali da Revolução Francesa, não sei o quê. Vai aproveitar um pouco também para chegar na prova com a mente mais tranquila, porque eu acho que se o candidato chega na prova com a mente muito pilhada, ele vai acabar se embananando. Dá uma olhada no Arte Segunda, lá tem muitas dicas de história da arte. Dá uma olhada no canal Vivi Eu Vi, que é um canal muito maneiro, que fez agora alguns vídeos sobre os 100 anos da Bauhaus. Também já é uma ótima dica. E vai com tudo. É isso aí. Já deu certo, né? Já deu. Mestre, muito obrigado. Que é isso, pelo cara. É sempre um papo, prazer. por toda a ajuda, viu? Volto sempre. E amanhã a gente continua com as apostas para redação. O programa fica por aqui, mas 6h30 da tarde tem mais Hora do Enem nas redes sociais aqui da TV Escola. Anota aí, no Facebook é fb.com/TV Escola, no Instagram, @TV Escola e no YouTube, youtube.com/TV Escola. Então se prepara aí que eu vou correr aqui, hein? Fui! Momento Pop Prof! Tá, 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 tá!